Vamos seguir, vamos atender ao pedido do Capitão Nascimento no Tropa de Elite. Fatiou? Boa! Vamos fatiar. Vamos por parte. Na Constituição Federal, em qual artigo mesmo? No 37, obrigado. Espero convencê-los até a véspera da prova que o 37 é importante, para quem não se convenceu. Não, fechou. Agora prescreveu. Agora é todo mundo aqui comigo. Prescreveu. Agora é aqui comigo, por favor. No 37 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 6º, há previsão sobre responsabilidade civil. Esse é o ponto de partida. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Todo mundo lembra disso? Legal, ótimo. O 37, parágrafo 6º da Constituição. Pô, mas tu vai botar isso no quadro de novo? Vou colocar porque é importante para você. Vou colocar. Mota, mas eu já sei, eu sei. O óbvio também precisa ser dito. Vem. Para nunca mais errar isso aqui. Eu tenho aqui a pessoa jurídica, vocês já sabem isso. Eu tenho aqui a pessoa jurídica, eu tenho aqui o terceiro e tenho aqui o agente. O agente praticado causa dano a terceiro. O terceiro vai avançar sobre quem? Sobre o agente? Não. O terceiro vai avançar sobre quem? Sobre a pessoa jurídica. A pergunta é, a responsabilidade dessa pessoa jurídica aqui decorre de quê? Para que haja responsabilidade, precisa haver esse fato precisa gerar e entre eles tem que ter o quê? O nexo causal. Por que para caracterizar a responsabilidade dessa pessoa jurídica aqui, a gente precisa dos três? Porque o Brasil adota qual teoria? Teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo prevê que existem três elementos necessários para a caracterização da responsabilidade. Fato, dano e o mais importante, o nexo causal entre eles. Nota, por que é o mais importante? Porque se não houver esse nexo causal, não tem responsabilidade. Porque a teoria do risco administrativo, essa teoria aqui, ela admite o quê? Excludentes. Imagina uma situação onde não tem esse nexo causal. Imagine, por exemplo, que a culpa seja exclusiva da vítima. Está passando um carro da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, numa via, um particular deliberadamente, quando vê o carro vindo, se joga na frente do carro. O policial tentou frear, não adiantou, fritou o pneu, marcou o asfalto, mas acabou colhendo, abalroando aquele indivíduo que se jogou na frente do veículo. Pergunto, há um fato? Há um fato? Há um dano? Sim, o cara morreu. Existe nexo causal entre fato e dano? A culpa não foi exclusiva da vítima? Foi. Então eu pergunto, nesse caso, vai ter responsabilidade ou se tem uma excludente? Todo mundo está comigo? Então, nesse caso, há uma excludente, fato. Só que, quando a gente fala dessa responsabilidade, fato, dano, nexo, causal, a gente percebe que essa responsabilidade, já que depende só desses três elementos, ela independe de dolo ou culpa. Se ela independe de dolo ou culpa, veja, se ela não depende da comprovação de dolo ou culpa, então essa responsabilidade tem natureza o quê? Objetiva. Quem responde objetivamente? Pessoas jurídicas de direito público ou ainda pessoas jurídicas de direito privado? Qualquer pessoa jurídica de direito privado? Não. Só as que prestam o quê? Serviço público. Quem desempenha atividade econômica está fora. A responsabilidade vai para o Código Civil. Aí esquece. É responsabilidade privada. Nesse caso, não temos aplicação disso aqui. Não é responsabilidade objetiva. Posteriormente, a pessoa jurídica exerce o direito de regresso. Aí, aquilo que a gente já sabe, exercício do direito de regresso, diferentemente do que acontece do lado de lá. Para o agente responder, aqui você vai depender da comprovação de dolo ou culpa de quem? Do agente, desse
jeito. Então a responsabilidade aqui será subjetiva. Subjetiva do agente, objetiva da pessoa jurídica. Até aqui, nada diferente do que a gente já sabe. Só que, veja, da mesma forma que existem situações onde haverá a responsabilidade e que existem situações onde existem excludentes, existe o meio termo. Existe o que a gente chama de culpa concorrente. A culpa concorrente não é excludente. A culpa concorrente é o quê? É a atenuante de responsabilidade. Ou seja, ela gera a mitigação da responsabilidade. Mota, não entendi. Vamos lá. O cara está dirigindo o veículo da administração pública e avança o sinal vermelho. Na outra pista vem o carro de um particular na contramão. Os carros colidem. Pergunto, quem está errado? Os dois. O carro da administração por ter avançado o sinal vermelho e o carro do particular por estar na contramão. Houve um dano. Ah, mas o dano é de 20 mil reais. Pergunto, a administração vai responder pelos 20? Não. Porque nesse caso, conforme prevê o 945 do Código Civil, há uma compensação de culpa. Ambos contribuíram para o resultado danoso. Se ambos contribuíram para o resultado danoso, a responsabilidade não pode ser integral da administração. Ah, mas o dano é de 20 mil para o particular. Problema. A administração responde por 10. Os outros 10 ficam na conta dele, porque ele também participou daquele resultado danoso. Ficou claro isso? Isso é o que a gente chama de culpa o quê? Concorrente. A culpa concorrente não é uma excludente. Excludente é caso fortuito de força maior, sem entrar no mérito de fortuito interno e externo, de forma genérica, caso fortuito e força maior são excludentes. A culpa exclusiva da vítima ou de um terceiro, aí é excludente. Aqui não. Culpa concorrente não é excludente. Ela mitiga, ela atenua, ela ameniza a responsabilidade. Volta na questão. Questão 23. O motorista de determinado veículo particular, não tendo respeitado o sinal vermelho do semáforo. Parou! O motorista particular vacilou ou não vacilou? Sim, ele contribuiu para o resultado. Provocou a colisão entre o veículo que dirigia e um veículo oficial do TCE do Pará que estava estacionado em local proibido. No português, bem claro, quem está errado? Todo mundo. No português, claro, está todo mundo errado. Todo mundo entendeu? Todo mundo contribuiu para o resultado danoso. Está claro para todos? Segue. A assertiva diz: nessa situação, o valor da indenização a ser paga pelo Estado será atenuado ante a existência de culpa concorrente. Parou! O Estado tem ou não tem responsabilidade? Tem. Mas a responsabilidade é integral e única dele? Não, porque o particular contribuiu para o resultado danoso. Olha a compensação de culpa aí. Olha a culpa concorrente. A culpa concorrente não exclui a responsabilidade, mas ela mitiga, ela atenua, ela ameniza. Então até aí está certo. Já que o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do tipo risco administrativo. A questão passeou por tudo isso aqui que a gente acabou de colocar. Posso perguntar? Questão de número 23. Certo ou errado? Se cair isso aqui na prova, todo seguro? Ótimo, excelente, muito bom. Sim, existe. Existe. Na aula passada, a gente fez uma questão, salvo engano, só teve isso, o básico. Só que aqui ele trouxe uma outra situação. Fica ligado no elemento, fica ligada na conduta da vítima. Ou seja, para a gente fechar essa audiência pública que aqui está acontecendo, ponto para os homens, ponto! Você que está em casa, os dois estão concorrendo aqui. É mole esses dois? Estou brincando. Não. Concorre hoje e vai fazer curso de formação junto. Aí, ó. Amém? Amém. Amém, parceiro. Amém. E no churrasco da vitória, não esquece da família Mota, hein? Porra, não esquece, hein? Mota, são 4 convites, tá? Mota, senhora Mota, Motinha e Motusco. Beleza? Quem chamou? Quem está falando? Fala, guerreiro. Se na questão ele não coloca o atenuado, o que está mudando aí? Se ele quiser fazer uma pegadinha, ele vai dizer que há uma excludente da responsabilidade estatal. Está errado.
não é excludente nesse caso. Por quê? Porque também houve a conduta contrária à norma por parte do agente público. Imagina o seguinte, o carro da administração pública não avançou o sinal vermelho. A culpa foi única e exclusivamente do carro do particular que avançou o sinal vermelho. O carro da administração não estava estacionado em local proibido, estava legalmente estacionado, veio um particular deliberadamente e colide. Nesse caso seria o quê? A culpa é do particular. A culpa é do particular, a administração não tem nada a ver com isso, sacou? Aí se ele entrasse, caiu. Se ele entrasse na justiça, eu quero ser indenizado, não vai arrumar nada contra o poder público. Então é em torno disso que ele gira mesmo nas questões, tem que ficar alerta a isso. Então veja, toda vez que se fala de responsabilidade estatal, fica alerta também na conduta da vítima. Se a vítima não teve nenhuma participação para aquilo, ou se ela também concorreu, ou se a culpa foi exclusiva dela. A culpa da vítima pode ou não pode ser suficiente para excluir a responsabilidade ou atenuar a responsabilidade do poder público? Pode. Sacou? É exatamente esse o ponto que você tem que se ligar. Eu acho que batendo nisso, tu não erra mais isso. Fechou? Seguimos então. Só um minutinho, um pequeno momento a dois aqui. Como é teu nome? Tiagão. Essa eu dedico a você. Desce, por favor, na questão 20. Quem quiser acompanhar a gente, questão 27, tá? Só para poder marcar a pergunta que o Tiago fez aqui. Pega aí, Tiagão, a 27. Tá comigo? Tá comigo aí na 27? Beleza. Momento A2 aqui, meu com o Tiagão na questão 27. Quem quiser, pode entrar na festa com a gente. Tiagão, essa é para você, parceiro. Olha essa. Pergunta mais ou menos o que você me perguntou. No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilidade do ente público. Pelo que eu acabei de te explicar aqui, tu marcaria na prova essa 27, certo ou errado? Tá certo? Todo mundo concorda com a resposta dele? Boa, não erra mais isso. Perfeito, irmão. É isso. 27, o item está certo, já aproveitamos e ganhamos tempo. A explicação da 27 passa exatamente por isso aqui que a gente acabou de falar. Uma explicação mais ampla que matou duas questões de uma vez. Legal? Todo mundo comigo? Dúvidas? Foi? E o silêncio é manifestação de vontade para mim. 23 item certo, 27 também. Volta na 24. A 24 diz: a prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. 24, certo ou errado? Item certo. Veja, ele está falando aqui de aplicação de sanção. Mota, essa questão versa sobre o quê? Essa questão versa sobre poderes administrativos. Aqui ele tratou de dois poderes, o disciplinar e o hierárquico. O que é o poder disciplinar mesmo? O que é o poder disciplinar mesmo? Para quem não tem vínculo, quando tem vínculo? Queridos, o poder disciplinar é aquele que permite, à administração apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Ok? Poder disciplinar é o poder que permite à administração apurar infrações e aplicar punições, penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Eu, Mota, sou servidor, pratiquei uma falta funcional. Em princípio, parece ser uma falta grave. A administração tomou conhecimento. Minha pergunta: quando a administração toma conhecimento de uma falta praticada pelo servidor, ela tem a faculdade ou a obrigação de apurar? Obrigação, tem que apurar. Na Lei 8.112, quando se trata, por exemplo, de servidor federal, existem dois meios de apuração de infração: a sindicância e o PAD. Lembrando que há diferença. A sindicância é muito mais célere do que o PAD. Ok? O PAD, óbvio, ele é mais robusto. Mas é meio de apuração. A administração abriu uma sindicância. Na sindicância, muitos indícios de que efetivamente aquilo tinha acontecido. E mais, de que a falta era muito grave. Pela sindicância, não dá para demitir servidor. O que você faz? Pega aquela sindicância, os autos da sindicância, leva como peça informativa para o PAD. PAD instaurado. No final do PAD,
esse servidor aí, o Mota, ele praticou essa falta muito grave. A administração, então, demite o Mota. Pergunto, a demissão do servidor público Mota pela prática de uma infração disciplinar grave decorre ou não decorre do poder disciplinar? Decorre. Só se aplica o poder disciplinar sobre quem é servidor? Não. Mota, se for particular punido, então não é poder disciplinar, Mota, é poder de polícia. Calma. Não, vai devagar. Se é um particular, mas que possui, vou utilizar o termo que você trouxe para a gente, termo que a gente usa na aula teórica, o vínculo jurídico específico. Se há vínculo jurídico específico, mesmo sendo particular, ele está ou não está sujeito à sanção por parte do poder público baseado no poder disciplinar? Sim. Mota, peraí, então você está dizendo que o fato do cara ser particular não é suficiente para dizer que ele está sendo punido com base no poder de polícia? Não, porque tem particular que é punido com base no poder disciplinar. E por que isso? Porque tem algum tipo de vínculo jurídico com a administração. Vocês me permitem dar um exemplo extremamente recente? Posso dar um exemplo da semana passada? Eu sei que vocês estão estudando, mas claro, aquela paquerada no site de notícia acaba acontecendo para dar uma arejada na mente. Semana passada, e deixo aqui desde já a minha solidariedade à professora que passou por isso, aconteceu uma coisa muito inusitada. Desculpe, inusitado, eu estou sendo muito suave, com uma falta de respeito. Numa universidade federal, lá no sul do país, durante a aula transmitida ao vivo, numa das câmeras, um aluno estava fazendo sexo. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Viram essa situação? A professora, coitada, desconcertada, não sabia o que fazer. A câmera aberta e o aluno praticando atos de natureza sensual. E todos, desculpem o termo, embasbacados. Ninguém sabia o que fazia. Sabe quando ninguém sabe o que faz? Assim, e a professora, coitada, gente, pelo amor de Deus, como é que eu desligo isso aqui? A aula está sendo gravada. Vamos para uma outra sala. Professora, tira o link, desliga. Os alunos ali. A pergunta era uma universidade federal, certo? Cabe ou não cabe a apuração pelas comissões internas da universidade? Sim. Se efetivamente fica comprovado, e existe uma gravação, não vejo. A única possibilidade de aquilo não ser real é ter havido alguma invasão hacker e ter colocado deliberadamente um vídeo. De repente invadir o sistema. Eu acho que é a única, eu não entendo nada de tecnologia, mas é a única explicação. Mas ao que parece não é o caso, porque já identificaram, inclusive, a pessoa que praticou, que fez, enfim, ou que botou vídeo. Não se sabe, eu não sei se era a pessoa, o aluno, se não era, enfim. Fato é, cara. Mas praticar um tchufi-tchufi culposo é meio... Você concorda comigo? Um tchufi-tchufi culposo? Um tchufi-tchufi culposo é meio complicado. Vocês concordam? Você tá vendo, cara? Você tá vendo? Ser professor é ficar desconcertado nessas horas. Entendeu? Eu sou um quarentão, cara. Eu fico desconcertado com essas perguntas na sala. Esses jovens deixam a gente desconcertado.